meus queridos alunos. Olá, assinantes do meu canal História com a Vivi. Estou aqui mais uma vez com vocês, né? Espero que estejam todos bem. Eu espero que todas as famílias estejam com saúde. Vamos continuar rezando e vamos continuar na torcida e vamos seguir o nosso conteúdo, né? De História do Brasil. Bom, na aula passada, nós falamos aí do processo de independência do Brasil, falamos que Dom Pedro I, ele assume o comando do Brasil no dia 7 de setembro de 1822, quando a declaração da independência acontece nas margens do rio Ipiranga, né? Lembra que nós falamos que Portugal demorou, que houveram guerras, mas que no dia 1º de dezembro de 1822, Dom Pedro assume o comando do país. E aí, nós vamos iniciar o primeiro reinado, que é o que nós vamos falar hoje. Bom, quando Dom Pedro, ele assume o comando do país, ele vai ter que organizar o Estado Nacional Brasileiro, né? E todo o país, quando ele se torna independente, a primeira providência é elaborar uma Constituição. O que vai acontecer? A nossa elite agrária brasileira vai organizar uma Assembleia Constituinte no ano de 1823. Guardem esse aninho aí. Foi formada uma Assembleia Constituinte por alguns membros da elite, por alguns oficiais, né? Mas a maioria era composta pela elite agrária, para poder elaborar a nossa primeira Constituição brasileira. Claro que foi sob o consentimento de Dom Pedro I. Essa elaboração da Constituição, ela ficou até conhecida como Constituição da Mandioca. Por quê? Porque eles estabeleceram que só poderiam votar, só poderiam participar das votações, das leis, das escolhas, quem tinha determinada quantidade de terras, né? Por isso que eu estou batendo na tecla que essa Assembleia Constituinte de 1823 era composta pela maioria da elite agrária. Só que tem um detalhe, turma. Essa Assembleia Constituinte, formada por essa elite, queria limitar o poder do imperador. Quando Dom Pedro fica sabendo dessa limitação dos seus poderes, ele automaticamente dissolve a Assembleia Constituinte. Ele fecha a Assembleia Constituinte de 1823, afasta essa elite agrária e ele nomeia o seu Conselho de Estado para elaborar uma nova Constituição. É importante a gente falar que nesse primeiro momento que Dom Pedro assume, vai ter um choque entre aquela elite que queria a independência e o imperador. O imperador, nesse primeiro momento, quando ele dissolve a Assembleia Constituinte de 1823, ele já mostra o seu autoritarismo, ele já mostra a centralização do poder. Então, ele vai nomear o Conselho de Estado e no dia 25/3/1824, ele outorga a primeira Constituição brasileira. Se vocês não sabem, outorgar, o termo outorgar é impor, né? Então, ele impõe a nossa primeira Constituição, que foi em 1824. Entre várias determinações dessa Constituição, eu vou fazer algumas, vou comentar sobre algumas aqui. A religião católica, ela era oficial. Dom Pedro não permitiu um Estado laico, então só poderia ter a religião católica como oficial. Havia uma monarquia, ele determinou que a monarquia era hereditária, ou seja, quando ele saísse do poder, o seu filho assumiria, né? E o voto, ele era censitário, ou seja, de acordo com a renda das pessoas. Que voto é esse, Vivi? Das leis que seriam elaboradas para o nosso país, para o novo Estado, né? Que estava sendo criado. Gente, mas o que mais eu quero que vocês guardem da Constituição de 1824 é que ela estabelecia 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário, e Dom Pedro, ele criou
quarto poder que prevaleceu sobre os demais, que foi o poder moderador. O que significava o poder moderador nessa Constituição? Que toda centralização, tudo passaria pelo imperador. Ele poderia vetar leis, ele poderia criar leis, fechar as assembleias, demitir funcionários, contratar funcionários, abrir novas câmaras, fechar as câmaras municipais, ou seja, tudo tinha que passar pelo imperador. E o que determinava isso? O poder moderador. Então, o que mais, a característica principal, o que mais chama a atenção dessa Constituição foi o autoritarismo do imperador. Então, nós vamos ter aí o início de um governo autoritário, nós vamos ter aí o início de um governo nada democrático, né, como vocês podem observar, e isso vai gerar um descontentamento, porque a elite, ela tinha um plano, né, quando foi criada a Assembleia Constituinte. Na verdade, a elite, ela já tinha um plano desde que houve a independência do Brasil. E Dom Pedro, ele foi contrapartida desses planos, ele foi o contrário. Né? Ele está se mostrando um imperador autoritário. Então, se hoje eu perguntasse para vocês qual era a característica de Dom Pedro I, era o seu autoritarismo. Ele impõe uma Constituição. E não esqueçam, o que estabelece essa Constituição? 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário e moderador. Hoje nós vamos falar um pedacinho apenas desse primeiro reinado. Eu queria falar um pouco dessa Constituição e a gente vai seguindo ainda com o governo de Dom Pedro I. Um enorme beijo, fiquem com Deus. Pensou que acabou, né, galerinha? Acabou não. Vamos para os nossos famosos exercícios de fixação aí sobre aquilo que a gente assistiu. Bom, vamos lá. Primeira pergunta. Qual o objetivo da Assembleia Constituinte? Segunda, por que Dom Pedro dissolveu a Assembleia Constituinte de 1823? Terceira pergunta, o que estabelecia a Constituição de 1824? E para a gente fechar, defina o poder moderador. Eu espero que estejam todos bem, um enorme beijo, muitas saudades. Fique em casa, hein? Um beijo!